Hoje eu quero falar com você sobre um assunto que não é muito divulgado, não dá muito ibope na teologia da igreja pós-moderna. Eu quero falar sobre pecado. A palavra de Deus diz que pecado, que vem do hebraico amartia e do grego avon, significa transgressão, errar o alvo, fazer algo que está fora do padrão da vontade do querer de Deus. É quando nós assentamos no trono da nossa individualidade e tomamos decisões que são nossas, que são pautadas pelo nosso desejo, pela nossa vontade, pelo nosso querer. E isso desagrada frontalmente ao Senhor. Uma coisa que a palavra de Deus diz é que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram significa que todos nós somos pecadores, independente do quanto nós tentamos sermos bons. O pecado faz parte da essência do ser humano. E todo homem é tentado e em algum momento todo homem cai. E ela afirma também que o pecado ele faz separação entre nós e nosso Deus. Impede que Deus ouça as nossas orações, impede que Deus receba a nossa adoração, encolhe a mão de Deus para que Ele possa não nos abençoar, diz o profeta Isaías. Então nós estamos tratando de algo que é extremamente importante e necessário de ser compreendido por mim e por você. Porque muitas vezes o que tem afetado o nosso relacionamento com Deus é o pecado. Porque diante de Deus, embora a sociedade possa colocar nos pecados peso, medida, consequência, diante de Deus isso não existe. Diante de Deus não existe pecado grande, pecado pequeno, pecadinho, pecadão. Diante de Deus toda transgressão é pecado. Isso significa que eu e você erramos todos os dias, quer seja por omissão, naquilo que nós deixamos de fazer, por comissão, naquilo que nós fazemos de mal, ou por intenção, naquilo que nós pensamos ou falamos acerca dos outros, de nós mesmos e do próprio Deus. E o salário do pecado? O salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar, essa morrerá, diz o profeta Ezequiel. Então, aprove a Deus em Cristo Jesus nos dar a solução para o pecado. Porque a religiosidade diz que nós somos bons porque fazemos coisas boas. Então, ir à igreja, orar, ler a Bíblia, fazer devocionais, fazer jejum, tudo isso nos santifica diante do Senhor. Isso é uma mentira do diabo. O moralismo religioso diz que nós podemos comparar a nossa vida com a dos outros e nos encontrarmos melhor do que os outros. E aí nós podemos julgar o pecado dos outros, condenar as pessoas, apontar o dedo e dizer o quanto elas são más. Isso é uma mentira do diabo. A verdade em relação ao pecado é que todo aquele que confessa o seu pecado diante do Senhor alcança misericórdia, graça e compaixão. Que se lançarmos sobre ele as nossas iniquidades, confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, vida cristã não é a existência perfeita de pessoas dentro do contexto religioso. Não. Vida cristã é um bando de pecadores que erram, que falham, que cometem transgressões, mas que se motivam e se ajudam e se aconselham uns aos outros para que o pecado possa ser confessado, perdoado e o nome de Deus ser engrandecido. O mundo jaz no maligno. Por quê?
porque o mundo está dominado pelo pecado. Mas eu e você, servos do Senhor, não podemos deixar que o pecado domine sobre nós, porque nós nascemos do Espírito e não da carne, segundo diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1. Por isso, não aceite a culpa, não aceite a depressão, não aceite a angústia, não aceite as acusações de Satanás sobre os pecados que você cometeu. Pegue todo o pecado e leve diante da cruz de Cristo. Confesse de coração aberto e genuíno e tome uma decisão de mudar de vida, de transformar a sua história pelo poder do Espírito Santo de Deus. Porque conversão significa exatamente isso, metanoia, mudança de vida, mudança de entendimento, mudança da maneira de ser. Pecado reconhecido é pecado confessado. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado perdoado é pecado livre de culpa e é vida preparada para servir ao Senhor. E esse é o exercício que eu e você temos que fazer todos os dias, porque todos os dias nós cometemos erros e cometemos pecados e transgressões. E todos os dias nós precisamos genuinamente nos arrepender e confessar ao Senhor Jesus Cristo as nossas culpas. Não somos melhores do que ninguém. Nós somos apenas submissos à vontade do Senhor. Não somos perfeitos, somos pecadores que reconhecem que necessitam da graça e da misericórdia de Jesus. Amém?